Hoje nós vamos começar primeiro com a música, ao invés de terminar com ela. Aí eu queria que vocês prestassem atenção na letra, para a gente poder começar a discutir em cima dessa questão. Seja feita de ilusão, até ficar maluco, vou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se alguém mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Por que eu gosto dessa música? Do saber viver. Porque quando a gente fala, sou espírita, então a pessoa logo te olha e acha que você é um santo, né? Só que nós nos esquecemos que nós todos aqui somos aprendizes. Que na realidade a nossa vivência espírita se baseia no esforço que eu faço para melhorar cada dia um pouquinho mais. Então nós já trazemos dentro de nós, como espíritos mortais, dificuldades, tendências, vícios, que o objetivo da vida é justamente esse. Você vai errando, hoje acerta amanhã, você modifica um pouquinho hoje, amanhã melhora mais um pouquinho. Somos todos aprendizes. Quando você ter uma religião, ou você levantar uma bandeira religiosa, não garante ninguém um lugar reservado lá em cima, não. Isso não existe. Muito pelo contrário. Se aquela pessoa, né, que não faz isso, não faz aquilo, isso é errado, isso não pode, isso é isso, foge, porque aí a transformação é superficial. Porque a transformação verdadeira, ela é feita de forma gradual, lenta, dia após dia. E hoje o tema que nós vamos trazer é justamente esse: cuidar do corpo e do espírito. Onde tem uma observação de Emmanuel no livro Roteiro, no capítulo 3, onde ele fala pra gente: no corpo humano temos na terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Porque o corpo humano é uma máquina perfeita. Agora, qual é o objetivo do corpo? Por que o nosso corpo é um templo? Por que Emmanuel compara o corpo humano ao santuário? Porque o santuário é o espírito. É o instrumento que o espírito vai se utilizar para a sua vivência aqui na terra. E podem estar certos, cada um tem o corpo que necessita naquele momento, não é? Então tem o magrinho, tem o gordinho, tem o branquinho, tem o negro, tem o amarelo. Não importa a cor, a altura, peso, cor. O que importa na realidade é que a boa utilização daquele corpo para fazer com que o espírito possa, na sua reencarnação aqui na Terra, ter a possibilidade de crescer, de evoluir. E se o corpo é o veículo do espírito, então a gente tem que tratá-lo bem, não é mesmo? Porque afinal de contas, o espírito necessita desse corpo. Mas como lidar com aquelas pessoas que têm as dificuldades físicas, as deficiências físicas? O que falar daquelas pessoas com deficiências graves mentais? É necessário para aquele espírito naquele momento.
O seu Arnaldo Rocha contava uma história pra gente. Ele passeando, gostava muito ali de fazer caminhada perto do Mercado Central, e o Chico sempre encontrava uma senhora que andava nesses carrinhos de rolimã. Ela não tinha os braços e só tinha os toquinhos, né? Não tinha as pernas e só tinha os toquinhos do braço. E toda vez o Chico a reencontrava, abaixava, conversava, dava um beijo na testa dela. E o seu Arnaldo ficou curioso com a história, e o Chico foi contar, né? Nossa, que dificuldade grande, mas engraçada, ela sempre está alegre, sempre está de bem com a vida, sempre sorrindo, né? E ela tem uma beleza, mesmo diante das deficiências físicas. Você olha para a pessoa e vê uma beleza que ele não sabia definir de onde vinha essa beleza. Aí o Chico contou brevemente a história dela e falou assim: olha, ela pediu essas dificuldades. Mas por quê? Porque numa vida dela passada, ela foi uma grande cortesã. A vida dela era toda baseada no dinheiro, na luxúria, no sexo. Então ela, sabendo das suas tendências, ela pediu: não, que eu venha com deficiências físicas para que eu possa aproveitar melhor essa próxima oportunidade que eu vou ter aqui na Terra. Então, às vezes, aquilo que a gente vê como deficiência, aquilo que a gente vê como uma forma negativa, para o espírito é positivo, para o espírito é a libertação, para o espírito é o momento exato que ele tem ali, a oportunidade de crescer, de melhorar. Então a gente tem que entender que o conceito do belo, do bonito, do perfeito, ele é muito relativo. O que pode ser beleza para mim, perfeito para mim, provavelmente não é para Juliana, para o William, para o Vinícius, para o Vasco. Porque a beleza não é, a gente não vê a beleza apenas física. A beleza, ela tem que transcender o físico. Vocês querem uma criatura mais bonita do que a irmã Dulce? Vocês querem uma criatura mais bonita do que o Gandhi da vida? Que provavelmente no conceito da beleza humana, material, que isso? Onde é que tem a beleza ali? Mas é aquela beleza que ela transcende, porque é a beleza que vai da energia, da vibração do indivíduo. Então é isso que Emmanuel começa nos alertando no livro, o roteiro, no Santuário Sublime, o corpo como templo. E hoje na medicina vem se discutindo muito a questão da saúde relacionada com a espiritualidade. A todo momento vocês vão buscar aí na internet informações dentro da área médica. Como é forte o conceito de hoje, impossível trabalhar o conceito da doença, da cura, da medicina, sem tratar o indivíduo mente, né? Sem tratar o indivíduo intimamente interno e a questão física. Então esse conceito de saúde e espiritualidade, ele vem despertando uma nova consciência nas pessoas, porque elas passaram a perceber que as dificuldades físicas, aquilo que o corpo está manifestando, está diretamente relacionado ao quê? Ao nosso psicológico, ao nosso mental, que são essas questões chamadas ações somatopsíquicas. Agora, será que é possível a gente unir o conhecimento hoje da ciência, da área médica, com o conhecimento espiritualista hoje? Será que é possível hoje você trabalhar nessas duas vertentes, tendo como objetivo principal alcançar o equilíbrio do corpo físico, mas principalmente percebendo que um corpo físico, para ter equilibrado, é necessário uma mente equilibrada, é necessário um espírito equilibrado? Não só a ciência vem trabalhando isso hoje, como as grandes universidades federais do Brasil como um todo, as faculdades de medicina têm cursos hoje na área saúde e espiritualidade. O FMG tem, as ciências médicas aqui tem, Pará, Alagoas, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro. São matérias hoje ou optativas ou de especialização. Porque é impossível hoje você trabalhar o homem só na questão física. Hoje já se trabalha o conceito do homem integral. O homem é o físico e a mente. O homem é o físico e o espírito. Hoje um dos temas mais trabalhados, e esse é o tema, ou esse ano do encontro da Liga dos Pesquisadores Espíritas, é a questão da reencarnação. Hoje a ciência trabalha, e hoje é quase inegável a questão da existência dessa vida após a morte. Então, quando se fala
em cura do corpo físico, quando se fala em equilíbrio do corpo físico, é impossível você imaginar ou tratar desse tema sem trazer reflexões a respeito dessa nova perspectiva que hoje os profissionais da área da saúde vêm trabalhando, que é a questão da saúde e espiritualidade. Esse mês mesmo eu li matérias relacionadas à questão da prece, o poder da prece na recuperação das pessoas dentro dos hospitais. Quantos e quantos trabalhos a gente tem aí relacionados à questão do passe, da água fluidificada. Não quer dizer que a pessoa tem que abandonar, o que eu disse, o corpo físico precisa do médico, do remédio, do tratamento físico, mas o espírito necessita também daquilo que nós, como espíritas, como espiritualistas, como cristãos, sabemos um poder maior que está ligado à nossa mente, que é a questão da prece, que é a questão da oração, que é a questão da vigilância, que é a questão do pensamento. Então hoje você trabalha o homem como um todo. O homem não só o físico, mas mente. O homem espírito. E é dentro dessa reflexão que hoje na área da saúde vem percebendo, essa nova proposta. Aí lá no livro dos Espíritos, naquele capítulo, na questão 370, Kardec pergunta: mas existe influência dos órgãos que se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Aí o Espírito da Verdade alerta: mas espera aí, você não pode confundir o efeito com a causa. Na realidade é o espírito que vai sempre dispor das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então o Espírito da Verdade nos alertando. Então o equilíbrio do corpo físico, ele depende do quê? Do espírito, da mente. Então quando se trata dessa visão de desenvolvimento, de cura, de equilíbrio, de onde que a gente traz isso? Hein, gente? Da nossa mente. Então aí nós podemos pensar em várias questões. Primeiro, que grande parte das doenças estão diretamente relacionadas aos nossos desequilíbrios internos. E todo mundo deve ter um caso aqui para contar. No caso da minha família, quantos e quantos casos a gente vê? A pessoa tem a doença, a diabetes, a pressão alta, mas basta um aborrecimento que a diabetes da pessoa vai lá para a altura, 400. Quantas e quantas pessoas às vezes têm uma contrariedade e de repente a pessoa com uma saúde perfeita, a pessoa já está lá com uma infecção grave, uma infecção séria. Então é impossível você não deixar de relacionar que os nossos desequilíbrios internos, íntimos, as nossas dificuldades vão se manifestar no nosso corpo físico. Então a doença surge muitas das vezes como instrumento. Instrumento para quê? Para nos trazer o equilíbrio de novo. Ela funciona como uma bússola. Ou nos traz o equilíbrio através das dificuldades que a própria doença vai nos trazer, com limitações, com sofrimento, até o caminho talvez da cura. Então às vezes a doença, a dificuldade física vem para te colocar no caminho de novo. Ela é aquela bússola que vai orientar o espírito. Porque diante da doença física, da dificuldade física, bem ou mal, você tem que exercitar a sua paciência, a sua tolerância. Bem ou mal, você tem que ter uma vida pautada mais no equilíbrio, seja na alimentação, seja nos seus hábitos de vida de uma forma geral. Quanto maior a nossa compreensão nesse sentido, maior vai ser o nosso aproveitamento nessa vida, maior vai ser o nosso aprendizado. E daí surge a figura do médico, daí surge a figura do profissional da saúde, que ele vai deixar de ser simplesmente aquele que vai promotor da cura, aquele que vai trazer a cura para o indivíduo, mas ele vai passar a ser um educador, mostrando que a transformação, que a melhora, que o equilíbrio vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Alguma pergunta? Alguma questão? Então aí nós temos um texto do livro
do Adenauer Marcos Novaes, que é um filósofo e pensador, no seu livro Filosofia e Espiritualidade, no capítulo que trata da mensagem, ele mostra para nós como é que é importante essa questão dessa compreensão do contexto psicológico íntimo do indivíduo para modificar, construir um novo ser equilibrado. Como é que isso se manifesta no nosso corpo físico? Aí ele coloca assim: o ser humano limitado pela sua ignorância e que ainda está submetido, se desconhece a si mesmo, desconhece a sua natureza e o principal, desconhece a Deus. Busca mais o externo do que o seu admirável mundo interior. Ele vai se aventurar na vida sem os devidos requisitos psíquicos que possam lhe assegurar uma vida pautada no equilíbrio. Mais ainda, o homem, projetando seus processos inconscientes, acredita que tudo aquilo que ele vê e percebe é a própria realidade. Vive paixões alucinantes, tenta superar e compensar suas fragilidades internas, perdendo-se numa teia de complexas ideias e pensamentos que não são atitudes não são atitudes que vão trabalhar contra si mesmo e contra o próximo. Inevitavelmente surge aí o desequilíbrio, a desorientação, os transtornos psíquicos, que geralmente são acompanhados de complicadas relações espirituais obsessivas. Os seres humanos ressurgem num novo corpo, um corpo neurótico, psicótico, esquizofrênico, os doentes mentais. Sofrem mais do que fazem sofrer. Lamentam-se mais do que criam meios de suplantar suas deficiências psicológicas. São incapazes ainda de encontrar saídas pela própria natureza de suas doenças. Bem, ela cuida do corpo, mas aí já é o demais. Ela se escraviza para esse culto da beleza, às vezes exageradamente. Então o que ele está trazendo para nós? Sem perceber, a gente cai no que o mundo pede, do valor exagerado do corpo bonito, malhado, sarado, do material, da beleza física, e nos perdemos em completos desequilíbrios. Quantas e quantas pessoas deformam o seu corpo por causa de cirurgias plásticas aí, né? Que faz uma hoje, amanhã faz outra, e faz isso, faz aquilo. Quantas e quantas pessoas se perdem no culto da beleza, que, como ele colocou ali, é uma paixão, é uma obsessão que traz consequências sérias para o espírito. O exercício físico é necessário, gente? Com certeza. A pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, às vezes uma reconstrução de uma mama. Muito bem. Não, quer fazer uma reconstrução, melhorar, fazer uma cirurgia plástica, vai se sentir melhor, vai trazer um bem para ela mesma, uma autoestima. Uma pessoa deprimida, não. Vai tirar a pessoa da depressão? Com certeza. Mas hoje nós temos moças novas de 18, 20 anos, é plástica aqui, plástica acolá, plástica aqui, não sei o que, botox não sei aonde, e começa a se perder, a ponto que vira uma doença. Ela não fica mais sem aquele tratamento estético. A felicidade dela está ligada naquilo. E quando fica mais velha, ela não sabe entender a depressão, o vazio íntimo. Ela começa a ser uma pessoa completamente desequilibrada, porque baseou a vida dela numa fantasia de que a felicidade é dessa forma. Então é isso que ele vem alertando. Como é que a nossa mente, como é que o nosso culto a hoje, aquilo que o mundo nos cobra aí fora, levam as pessoas, levam os indivíduos a esses desequilíbrios, que surgem aí as fobias, que surgem aí as esquizofrenias, etc. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, nós temos ali as instruções dos Espíritos, que é cuidar do corpo e cuidar do espírito, que é o nosso tema de hoje. E nesse capítulo ele faz algumas considerações interessantes, né? Nesse tomo, no capítulo 17. A primeira coisa que ele fala, que tem que haver um equilíbrio. Por quê? A gente precisa do corpo, não é? O corpo, como nós vimos, é um instrumento do espírito.
Mas ele ressalta principalmente a importância que a gente tem que dar ao corpo no sentido de não fazer dele apenas um veículo do espírito, mas buscar um equilíbrio entre os dois de uma forma mais sadia, um meio termo. Ele fala tanto daquelas pessoas que se deixam levar pelas irracionalidades, que são aquelas pessoas contemplativas, aquelas pessoas que é o jejum, é aquela pessoa que se autoflagela achando que vai agradar a Deus, ou aqueles que se autoflagelam justamente fazendo com que o corpo, ali no seu exercício físico, aquelas pessoas que só pensam naquilo, esquecem, peraí, e o espírito? E o meu exercício do espírito? E o meu culto do espírito? E o meu cuidado do espírito? Então ele alerta. O espiritismo ressalta a importância do espírito no corpo físico, mas todavia demonstra que há uma influência inversa também. O espírito está sob a influência da matéria, mas o homem supera essa influência pela elevação e purificação da sua alma, porque ele vai se aproximar dos bons espíritos, com os quais ele estará um dia. Mas aquele que se deixa dominar pelas más paixões e que põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à sua natureza animal. Pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa, que tira a liberdade e o movimento do corpo nela mergulhado. Então, o nosso corpo sofre a influência, com certeza, das questões materiais. Mas como trabalhar com elas? Né? Então, o homem tem influência dessas duas naturezas, do espírito e do físico. Uma sempre vai estar afetando a outra, relacionada à outra. Muito bem. Mas como trabalhar? Desde o início, o processo evolutivo, né, do princípio vital, junto ao princípio material, para que ambos desenvolvam-se. Existe então uma correlação dessa influência recíproca. Mas onde encontrar o ponto de equilíbrio? Como é que a gente encontra o ponto de equilíbrio? É isso que ele traz para a gente. Bem, se a função do corpo é propiciar a vida orgânica, né, a esse espírito para crescer, então como eu trabalho disso? Uma forma equilibrada, sadia, cultivando o quê? Bons hábitos. Eu me preocupo com o corpo físico, mas eu tenho que preocupar também, não só alimentar o meu corpo físico, mas alimentar a minha alma. Eu tenho que trabalhar os valores morais, eu tenho que trabalhar os valores espirituais. E é isso que ele alerta na mensagem. A nossa dificuldade é justamente encontrar esse ponto de equilíbrio. Então você tratar o seu corpo como um templo, mas você tratar o seu espírito também como aquela máquina fundamental, aquela que de fato orienta e governa o seu corpo. Porque afinal de contas, nós temos aqui, né, o espírito, o perispírito. O espírito como ser imaterial e imortal, ele também é o resultado, né, de um processo longo. E é justamente com a matéria que ele vai impulsionar e desenvolver todo o potencial intelectual e moral dele, pela lei do progresso. Então, o espírito depende do corpo nessa encarnação para crescer. Mas o espírito comanda esse corpo. O espírito define, não é, a nossa pauta, a nossa vivência aqui. Esse ponto de equilíbrio é a nossa maior dificuldade. Então eu vejo, às vezes, as pessoas chegam e falam, Nájila, mas como é que a gente consegue esse ponto de equilíbrio? Não tem uma receita pronta. Porque cada um, diante da sua vivência diária, ele vai ter que medir aquilo que traz uma dificuldade maior e aquilo que traz uma facilidade maior. E diante desse conhecimento de si mesmo, que ele vai procurar pautar a sua vida. Então aquela pessoa que sabe, bem, eu não posso beber, eu não sei beber, então ele vai abolir a bebida da vida dele. Aquela pessoa que sabe que tem que controlar a alimentação, vai procurar ter uma alimentação mais adequada. Bem, se extrapolou no final de semana, vai procurar ter durante uma semana uma alimentação mais adequada. Mas isso não está relacionado só à questão material do de fora.
para dentro, mas de dentro para fora também. Aquela pessoa que sabe que está o pensamento ligado no sexo o tempo todo, ela sabe bem, eu tenho que procurar monitorar o meu pensamento, ser mais vigilante, eu tenho que procurar ter uma leitura mais construtiva, eu tenho que procurar vigiar os meus pensamentos. Então a gente alimenta o corpo, mas alimenta o espírito. E você se conhecendo, você sabe bem, eu tenho que me policiar nesse sentido, eu tenho que ter cuidado nesse sentido. Então essa dinâmica é um conflito constante, sim, porque é um processo de aprendizado do espírito. E é esse processo de aprendizado que faz o indivíduo crescer, que faz o espírito evoluir e progredir. Então o corpo, ele é mais do que um instrumento para a evolução do espírito, porque ele oferece para o espírito essa condição necessária para manifestar-se, expressar-se e agir durante sua existência. Por isso que dentro do Livro dos Espíritos nós temos um capítulo que trata lei de sociedade, porque ninguém consegue crescer, melhorar, evoluir, progredir sozinho. É justamente essa troca, essa convivência social que vai fazer com que o espírito possa se manifestar, se expressar e, mais ainda, agir efetivamente em algo. Enquanto essa existência durar, ambos devem viver em equilíbrio, ajudando-se mutuamente, corpo e espírito, sem conflitos, lembrando que quem comanda o corpo é o espírito. E aí nós temos algumas observações de alguns livros, né? Começando pelo roteiro que nós iniciamos, onde ele coloca, então o corpo humano, no corpo humano temos na Terra o mais sublime dos santuários. É uma das super maravilhas da obra divina. Já na obra de André Luiz, no Missionários, no capítulo 12, ele fala, não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava o corpo como o templo do Senhor. No Conduta Espírita, capítulo 34, perante o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. No livro Céu e Inferno, primeira parte, o corpo físico é o invólucro material que vai revestir o espírito temporariamente para o preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. E na Gênese, a obrigação para o espírito encarnado é de promover a nutrição do seu corpo, sua segurança, seu bem-estar. Constrange-o a aplicar as suas faculdades na busca de exercê-las e desenvolvê-las. Sua união com a matéria, pois útil é ao seu adiantamento. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Gênesis, capítulo 11, item 24. Então aqui ainda algumas observações interessantes de Kardec com relação à alimentação, no que se refere à questão da carne, por exemplo. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, ele fala: Deus quis que suas criaturas espirituais fossem momentaneamente unidas à matéria, e repito, para as fazer sentir, para que sofressem as necessidades que a matéria exige dos seus corpos, e no que respeita ao seu sustento e conservação. Dessas necessidades nascem as vicissitudes, que nos fazem sentir o sofrimento e compreender a consideração que deveis ter por vossos irmãos, na mesma posição. Esse estado é transitório, mas ele é necessário ao adiantamento do vosso espírito, que sem isto ficaria estagnado. As necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam os vossos espíritos e os forçam a buscar os meios de prover. Desse trabalho forçado nasce o desenvolvimento do pensamento. Esse capítulo, ele trata a questão da carne, né? A questão das pessoas hoje que têm a opção de ser vegetarianas ou veganas. Isso vai de acordo com a necessidade de cada espírito. Mas no momento, nosso corpo material, se necessita da carne, deve comer. Como tudo, gente, é de forma equilibrada, não é?
Não existe aquela dentro da doutrina espírita, você tem que ser vegano, você tem que ser vegetariano, você não pode isso. Não existem proibições. Existe um ponto de equilíbrio. Você saber lidar com a sua vida da melhor forma possível. Lembrando daquele velho ditado, né? Os orientais gostam muito de dizer que quando você estica demais a corda, você acaba arrebentando a corda. Mas quando a corda dá muito frouxa, você acaba se enforcando nela. Então, cada um vai encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, Kardec, nessa revista espírita, nesse capítulo, ele trabalha, bem, tudo é me permitido, nem tudo me convém. Então, cada um vai adquirir para si, bem, a minha melhor, não posso isso, não devo isso, vou melhorar na minha alimentação nisso, bem, minha leitura, meu pensamento, a maledicência. São questões que a gente tem que trabalhar no dia a dia. Então, não existe uma receita pronta. E tudo isso é através do quê? E tudo isso é por quê? Para forçar esse desenvolvimento do espírito diante dessas dificuldades. Aí na questão 702, nós temos no Livro dos Espíritos um capítulo que trata da lei de conservação. Aí ele pergunta, é a lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, noutros, raciocinado. Bem, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Questão 722. Permitido é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos. E para maior autoridade, imprimiu as suas leis, apresentando-as como emanadas de Deus. Então, tudo é permitido, desde que não lhe prejudique a saúde. E a alimentação animal? Questão 723. Olha o que o Espírito da Verdade coloca. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Então, a pessoa que necessita ainda, precisa da carne, ela vai comer a sua carne. Mas o vegetariano vai conseguir a proteína que precisa, a proteína vegetal. Então, não pode relacionar a questão da sua alimentação a uma obrigação religiosa ou alguma obrigação doutrinária. É de acordo com a necessidade do próprio espírito. Será meritório abster-se o homem, seja da alimentação animal ou de outra qualquer, por expiação? Sim. Se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. O que é a maceração? O que é a mortificação? É aquelas pessoas que se utilizam, né, do próprio autoflagelamento, do jejum. Isso é prol? Isso vai acrescentar? Isso é útil? Isso é sério? Se não, o que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem e dos animais? A que propósito semelhante questão? A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, segundo as alternativas de saúde e enfermidade. Bem, é válido, gente, o autoflagelação? Não. Não é? Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento da queda.
Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio induziu a cometer, pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Aí, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que eu comentei para vocês, ele fala: sereis porventura mais perfeito aquele que martiriza o corpo? Não vos tornardes menos egoístas e menos orgulhosos? Aí é claro, não, a perfeição não está nisso. Ela está toda na reforma, porque fizestes passar o vosso espírito. Dobrai, submetei, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então a nossa mudança é a nossa mudança íntima do espírito e não do corpo. Porque afinal de contas, gente, a idade chega, não é? A beleza vai embora, a jovialidade vai embora. No final das contas, o que acontece? Esse nosso corpo da carne vai voltar para a matéria. A beleza não vai embora. Ela se transforma, exatamente. Mas a beleza no sentido que as pessoas colocam, não é? Sim. Mas ela se transforma a todo momento. O importante é que a gente possa conseguir esse ponto de equilíbrio, não é? Sabendo entender que as dificuldades de cada um, ela vai estar presente. Eu vou trabalhar essa dificuldade. Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio. Então, o que ele traz aqui para nós no Evangelho? O que ele traz como mensagem principal? Encontra cada um seu ponto de equilíbrio. Mas presta atenção. A mesma preocupação que você tem com o seu corpo, através da alimentação saudável, através do exercício físico, através das suas mudanças de hábitos diárias, procura também trazer isso para o seu espírito. A sua alimentação do seu espírito. De que forma? A leitura edificante, a oração, a meditação, a tranquilidade, se distanciando de tudo aquilo que te faz mal. Então é esse equilíbrio que a gente sempre tem que buscar. Não deixar se entregar naquilo que é vontade do mundo. O mundo te exige muita coisa, mas tenha o bom senso. Tenha a responsabilidade de saber aquilo que de fato é importante e aquilo que não é. Traga para a sua vida prioridades. Se um problema surge, resolve ele. Se não surgiu um problema por vez. Então é essa mente sadia, é essa mente equilibrada, é essa mente voltada para o bem, é o espírito procurando ser útil ao outro, fazendo parte dessa transformação da humanidade, que mesmo diante das dificuldades, consegue ser uma pessoa generosa, solidária, consegue ser uma pessoa que tenha fé, que ela pode ser capaz de transformar o outro através do seu exemplo. Então não adianta eu preocupar só com aquilo, não pode isso, não pode aquilo eu não devo, se aquela mudança não é de dentro para fora. Então o mais importante que vem trazer para nós aqui o conhecimento dos benfeitores espirituais é: preocupa um pouco mais com o seu íntimo, com o seu espírito, e um pouco menos com aquilo que não tem valor, com o material. A gente está atento a isso. Alguma pergunta, gente? Então, uma das conclusões: uma vida saudável é uma disposição mental saudável, porque ela vai refletir no nosso conjunto físico em forma do bem-estar, em razão das irradiações da usina psíquica, que oferecem lubrificante para as nossas engrenagens celulares, que passam a movimentar-se sob o comando equilibrado. É aquilo que o Vasco trouxe para nós no início da prece. A questão das vibrações, a questão da energia. E a cada dia os cientistas da saúde estão constatando mais evidências dessa realidade, que foi identificada desde os primórdios da arte de curar. Particularmente quando os pais gregos da medicina compreenderam que a mente é de relevante importância para a constituição harmônica da existência humana. Uma mente sadia, uma mente equilibrada, nós temos um corpo sadio, um corpo equilibrado.
Por que tantas e tantas vezes aí a gente vem casos surgindo de câncer nos jovens de hoje? Não sei se vocês perceberam. Por que será? Uma alimentação saudável, exercitam todo dia, tudo aquilo que a medicina fala, faz, o indivíduo faz. E de repente surge um câncer na vida dessa pessoa, tão jovem, tão sadia aparentemente. Porque está relacionado ao que, gente? Às enfermidades do espírito. Porque não basta você procurar ter uma saúde física e ser uma pessoa desonesta, ser uma pessoa maledicente, ser uma pessoa que sempre vê o lado negativo em tudo. Não adianta. De que forma isso vai se manifestar? Através, sim, do seu corpo físico. Porque, afinal de contas, toda essa onda de energia deletéria, todos esses pensamentos negativos vão influenciar. Se os gregos já falavam isso há 3.000, 4.000 anos atrás, hoje a ciência dá prova disso. Porque hoje, através de pesquisas que são observadas, experimentadas, documentadas, percebem o poder que a prece tem, o poder que o equilíbrio tem diante do corpo físico. Então, o comportamento estressante, o hábito de recalcar sentimentos agressivos, uma conduta conformista exterior, aquele que é passivo, diante de tudo que vê não toma atitude de nada, a rebeldia interna, o acumulador de ressentimento, a paixão perturbadora, as ambições desmedidas, o alto desamor, tudo isso vai se transformar em toxinas, que é elaborada pelo cérebro e que vai sofrer um impacto da desarmonia mental. E são esses venenos que se espraiam pelo nosso sistema nervoso central, que vão fixar nos nossos departamentos orgânicos, especialmente naqueles mais sensíveis, que é o nosso aparelho gástrico, respiratório e genético. Então isso já é comprovado. Então todo o nosso sentimento negativo, toda a nossa paixão, todo o nosso fanatismo, toda a nossa ambição desmedida, tudo isso se transforma em veneno para o próprio corpo. E o corpo vai manifestar isso. Afinal de contas, os nossos centros vitais, que estão diretamente ligados aos nossos plexos, ao nosso sistema nervoso, eles não passam a funcionar perfeitamente. Quantas e quantas vezes, às vezes, a pessoa se aproximando da outra, ela consegue sentir aquela energia negativa. E de imediato vem uma náusea, de imediato vem uma dor no peito. E ela não sabe explicar de onde veio isso. É energia com energia. Por outro lado, um sentimento de esperança, de fé, de alegria, de amor, ideias edificantes, tudo isso proporciona altas descargas de energias salutares, que são conduzidas pelas moléculas dos peptídeos em forma de endorfinas, interferon, interleucinas. Nós temos vários médicos aqui, depois vocês podem procurá-los e perguntar o que é tudo isso aí, tá? E outras substâncias que vão restabelecer o nosso equilíbrio celular e vão trabalhar diretamente ali, ó, reestruturando as nossas vibrações, trabalhando diretamente nos nossos centros vitais. É assim que funciona o passe. O passe nada mais é do que essa transfusão de energia para reequilibrar os centros vitais. Mas o indivíduo, ele tem que estar preparado para receber o passe. Senão ele funciona como um espelho. Aquela energia bate e volta. E como é que ele consegue se equilibrar? Através do quê? Da prece, através da meditação, ele tem que estar apto a receber aquilo. Então as reflexões que a gente pode trazer, que o pensamento aí, ele desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, porque ele vai percorrer todas as nossas células e vão manter esse perfeito intercâmbio com o nosso sistema imunológico. Não sei se vocês lembram no início do ano que eu fiquei internada lá no Madre Teresa. Ô, gente, eu tenho certeza absoluta, eu tive um aborrecimento muito grande e aquilo me derrubou. E sem eu perceber, eu fui me deixando levar. De repente, fui ficar uma semaninha lá no hospital no Madre Teresa, sem entender o porquê. Mas quando eu saí, eu entendi o porquê. Foi a minha invigilância. Aquele aborrecimento que eu tive, pronto.
atrapalhou meu sistema imunológico todo. Aí quando foi 2 semanas depois, já estava eu com dengue. Então, a gente tem que estar vigilante. Sem você perceber, se você não presta atenção no seu dia a dia, às vezes você começa a dar importância a questões que vão prejudicar o seu andamento das suas atividades, etc. Então aqui, o pensamento diretamente relacionado ao nosso sistema imunológico, as nossas descargas mentais, né? Como eu coloquei para vocês, essa interação mente-corpo é o resultado da nossa constituição humana. Então, hoje nós sabemos, esse homem integral, psicofísico, ele trabalha pelo espírito, ele é o agente dessa vida inteligente. A nossa mente é esse motor. Então, quando essas emissões, né, constituídas de ideias otimistas, pacificadoras, surgem no nosso corpo, traz essa resposta saudável, se apresenta de forma jovial, dinâmica e preserva o nosso organismo. Quando, no entanto, aí está lá no capítulo 3 do livro da Joana de Ângeles, no capítulo que fala interação mente-corpo, aí a Joana de Ângeles alerta. Quando, no entanto, são carregadas de energias deletéria, depressiva, inconformista, perturbadora, os efeitos apresentam-se danosos, agredindo as nossas defesas imunológicas e desarticulando o mecanismo do nosso equilíbrio, que respondem pela nossa saúde. No Renovando Atitudes, no capítulo 16, o Espírito nos alerta: nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam o nosso corpo. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. Por isso, das nossas dificuldades, às vezes, entender das doenças físicas, que às vezes algumas pessoas, sem nunca ter fumado na vida, apresentam uma dificuldade no aparelho respiratório. Não sabe que às vezes numa vida passada, aquele espírito abusou do cigarro, abusou de uma droga, dificuldades às vezes no aparelho gástrico, abusou da bebida alcoólica, abusou da alimentação. O nosso perispírito funciona como um filme negativo. Ele vai registrando tudo ali, todos os abusos que nós cometemos no nosso perispírito. E numa nova reencarnação, nós trazemos isso conosco. Então, quando o espírito percebe a sua dificuldade, ele tem que saber trabalhar com ela. Bem, se eu já tenho propensão a um problema respiratório, então para que fumar, né? Eu tenho que ter um cuidado maior. Se eu já tenho uma propensão à questão relacionada ao sexo, igual a questão da pornografia hoje, que é uma indústria bilionária, bem, se eu já trago dificuldades na minha área genésica, eu tenho que saber que eu não posso, porque tudo isso vai dificultar a minha caminhada, procurar ter uma vida sexual saudável. Então o espírito traz a sua dificuldade, ele sabe dela, então ele tem que saber trabalhar. Porque, como colocou aqui, o nosso corpo é o produto do nosso eu espiritual. Nájila, mas então quer dizer que existe um determinismo, um fatalismo? Quer dizer então que essa história de destino já está tudo... Não, não existe. Às vezes você vem com uma programação, com um esboço, mas no seu dia a dia você modifica aquilo. Pois é. Aham. Nem o quê? Aham. Mas ela não está relacionada, as dificuldades, os desequilíbrios não estão relacionados só à questão física aparente. Tem as psicológicas, a mental, né? Hoje nós temos muito aí, a depressão hoje é uma epidemia. As fobias sociais, não é? Mas eu queria perguntar. Aham. Às vezes, a pessoa que não está em contato muito com ela mesma, que tem partículas de efeitos que ela pode ter, aí ela está meio insensível.
A reforma, a vigilância. Então essas pequenas doenças ou grandes é um sinal para a gente e também que a gente pode evoluir. São as nossas provinhas diárias. É para a pessoa que às vezes está insensível, Aham. às vezes não tem nem uma gripezinha, nem nada, mas é que às vezes é um sinal de que ela não está muito sensível a si mesma. É porque cada pessoa tem o seu momento certo. Às vezes, aparentemente, você acha que a pessoa não traz dificuldades, mas traz as dificuldades íntimas, que são mais dolorosas até do que as dificuldades físicas. Mas essas dificuldades físicas, quando vão surgindo na nossa vida, é justamente nisso. São as nossas provinhas, as nossas provas diárias que vão determinar para nós o nosso nível de aprendizado. Bem, Nájila, vamos fazer um teste aqui agora. Você está aprendendo o que está falando? É isso que faz com que o espírito cresça, evolua. É isso que faz com que o espírito entre na sua caminhada ali, na sua trilha evolutiva. Então as dificuldades não são só externas, são íntimas também. Agora o importante é a gente não ter hipocrisia de achar que eu sou melhor do que o outro, já que eu não tenho isso. Não existe. Todo mundo é igual a todo mundo. Todo mundo traz dificuldades. Todo mundo tem o seu drama interno. Todo mundo tem a sua dificuldade interna. Você ter uma religião não te garante, privilégio nenhum. O que garante para nós é uma responsabilidade maior. Que eu sei agora que eu tenho que cuidar do meu corpo de forma saudável e equilibrada, mas eu tenho que procurar cuidar do meu espírito também. Que não adianta eu me preocupar tanto com o corpo e ser um espírito sem ter nada por dentro, Um espírito sem amor, sem solidariedade, um espírito hipócrita, um espírito que não procura ajudar. Então essa tem que ser a nossa preocupação maior. Transformar primeiro o meu espírito para poder ser o meu corpo físico, poder manifestar o que o meu espírito é. Certinho? Consegui responder sua pergunta? Então é com muita sabedoria que a doutrina espírita, então, no livro Em Torno da Saúde, do Divaldo, que traz pra gente Crestomatia da Imortalidade, ele fala: é com muita sabedoria que a doutrina espírita pode ser considerado o mais sublime tratado da medicina preventiva. Por quê? Porque ela preconiza para nós, de forma segura, que o Evangelho para nós é o nosso bálsamo, é o nosso antitóxico eficaz para qualquer desgaste do corpo e desorganização da alma. Porque é justamente você baseando a sua vida no Evangelho que vai trazer para você esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio individual que você quer para a sua vida. E não precisa complicar. Não precisa complicar. Basta você fazer ao outro o que você gostaria que fizessem com você. Simplifica. O problema da nossa vida é que a gente complica tudo. Tudo a gente complica. Então é simplificar. Você baseando a sua vida na proposta de Jesus, que é uma proposta de caridade, de justiça e de amor, pronto. Está aí o tratado. Está aí o tratado médico que o Divaldo fala. É aquele que nos evita aborrecimentos. É aquele que vai trazer para você esse equilíbrio íntimo que você precisa. E o seu físico vai manifestar. Quantas e quantas vezes a gente chega aqui na casa de Célia, às vezes desanimado, dor de cabeça, dor no corpo, isso e aquilo, e de repente você chega ali todo revigorado, não é? Energia diferente, por quê? Porque a espiritualidade já vem trabalhando, mas o mais importante, a pessoa ela tem que estar apta a receber essa energia da espiritualidade. Ela tem que estar apta a receber dos nossos benfeitores espirituais esse auxílio, que é o nosso coração aberto, que é a nossa humildade em entender que somos imperfeitos. Somos imperfeitos. O Ricardo Vardio uma vez contou uma história que ele encontrou um amigo, e esse amigo estava sentado com outros amigos, bebendo a cervejinha dele, comendo lá o seu tiragosto. De repente viu o Ricardo, escondeu tudo, o homem ficou até amarelo. Aí o Ricardo chegou, sentou na mesa e começou: mas qual o problema? Por que o espírita não pode sentar com seus amigos, conversar, divertir? Quem disse isso? Só que é tudo com equilíbrio, gente. Tudo é com equilíbrio. A nossa vida tem que ser equilibrada. Então é necessário, sim, eu ir dosando a minha vida. Bem, eu estou prejudicando alguém? Eu estou prejudicando a mim mesmo?
O que eu estou fazendo com essa minha vida? Bem, eu não posso. Eu vou buscar, eu vou me relacionar com as pessoas, mas de uma forma sadia. Então você vai pautando a sua vida nesse sentido. Por isso que Divaldo coloca o Evangelho como uma medicina preventiva. Você vai se monitorar. Você não pode pautar a sua vida em proibições que na maioria das vezes são superficiais e a sua transformação não é uma transformação efetiva, porque ela não vai ocorrer de uma forma sincera e honesta. Aí nos tornamos pessoas hipócritas, como os muitos homofóbicos que tem aí fora, que condenam a homossexualidade, mas buscam, né, as pessoas, os travestis, nas madrugadas da noite. É hipocrisia. Então a gente tem que estar atento a isso. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu ainda não trago dentro de mim. O seu terapeuta maior, né, por excelência, ele traz aquilo que eu falei para você: simplificar a nossa vida. Não faças a outro o que não desejares que te façam. E demonstra que de acordo com a nossa sementeira, nós teremos ali a nossa colheita. E a nossa saúde integral, no capítulo 15 da Joana de Ângeles, coloca: a nossa saúde integral, então, portanto, será sempre o resultado de uma consciência sem culpa, de um coração dulcificado. Tem um coração dulcificado, um coração amoroso, e de uma conduta equilibrada. A nossa saúde integral está baseada nisso. Então que eu possa ser honesta, que eu possa ser sincera, mas principalmente que eu admita os meus fracassos, que eu reconheça os meus erros e procure modificá-los. Se aquilo me traz um sofrimento, pode ter certeza, ele é passageiro. É um momento de aprendizado que o espírito tem. Toda dor e dificuldade, quando surge, seja ela mental, seja ela psicológica, ou seja ela física, é a oportunidade que o espírito tem de se reequilibrar. Essa transformação é diária. Conflitos são diários. Agora, o mais importante, eu ter o coração sereno e ter a certeza que ninguém aqui está desamparado. Eu tenho o recurso da prece, eu tenho o recurso do culto do Evangelho no lar, eu tenho o recurso da água frutificada, e o mais importante, eu tenho que ser corajosa nesses momentos. Então, como Joana colocou aqui, minha saúde pautada, um coração generoso, sincero e honesto, reconhecer os erros, procurar modificá-los, me exercitar na prática do bem, me exercitar na oração, na vigilância. Somos todos aprendizes, todos aprendizes. Errei, levanto. Errei de novo, levanto de novo. Isso fortalece o espírito, isso te torna grande. Então todos nós aqui trazemos cicatrizes, todos nós trazemos sofrimentos dolorosos, todos nós tivemos aquele momento de queda, todos nós já fomos parar lá no fundo do poço, todos nós. Faz parte da nossa vivência como espírito imortal. Somos imortais. Então, quando perguntaram para o Chico: Chico, eu tenho certeza, eu estava lá na época do Cristo e tal, e você, Chico, você foi? Eu fui a boca do show. Ontem chegou uma pessoa e falou assim: não, Nájila, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza daquilo, eu tenho certeza daquilo, e você, Nájila, você também tem certeza de tudo. Assim, eu tenho certeza que eu não tenho certeza de nada. E é verdade. Então você tem que se colocar numa postura de aluno. Você tem que se colocar numa postura de humildade e aprender com seus erros. Então, quando chega uma pessoa perto de mim e fala: não pode isso, não pode aquilo, é muito certinha, eu já fico com o pé atrás. Porque é impossível no mundo de hoje, isso não existe. Então, quando falar cuidar do corpo, cuidar do espírito, estejamos atentos a isso. Cuidar do corpo, sim, é primordial, mas principalmente vamos buscar cuidar do nosso espírito. E de que forma? Através do autodescobrimento. A Joana de Ângeles fala que o grande desafio hoje da humanidade, o grande desafio do homem hoje é o seu autodescobrimento. Para ela,
O autodescobrimento é um processo de parto que impõe a coragem para o conhecimento que libera. Porque é difícil quando a gente se conhece, não é? Você conhece todos os seus demônios e você sabe quem você é. Então, para Joana de Ângeles, é um parto para o indivíduo. E esse hoje é o nosso maior desafio. Então, como viver melhor? Coma menos e mais vezes ao dia. Evitar o sedentarismo, né? Enfrentar os problemas de forma objetiva. Respirar, relaxar, expressar os seus sentimentos, descobrir o que te acalma. Tudo isso é importante para o espírito e para o corpo. O corpo vai agradecer. Aí, para a gente encerrar, uma mensagenzinha breve do Chico. Ele fala: aprenda a viver. Tá vendo a música do Titãs? É preciso saber viver? Aí o Chico aqui: aprenda a viver dentro das suas possibilidades. Buscar uma vida de aparência fora da sua realidade só o levará para um abismo sem volta. Construa sua vida aos poucos, lutando a cada dia e extraindo da vida o que ela tem de melhor, a simplicidade. Chico Xavier. E para Joana de Ângeles, só existe um fatalismo kármico da evolução humana: é a nossa felicidade. Então o espírito, ele tem que ser alegre, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser determinado. O espírita tem que procurar a sua felicidade e não ser apático, melancólico diante da dor. Não nascemos para a infelicidade, nascemos para a felicidade. Então não seja um espírita, não seja um cristão apático. Mostre alegria, mesmo diante da maior dor, da maior dificuldade. Tenha alegria no viver, lembrando que a sua mente, o seu espírito é que determina tudo. Então, pensamentos positivos, pensamentos edificantes, uma atitude positiva, uma atitude otimista vai determinar a sua saúde física e mental. Esse é o nosso objetivo. Então, o nosso fatalismo é a nossa felicidade. Ô, gente, muito obrigada. Eu vou deixar lá no grupo Reunião de Paz toda a bibliografia do estudo. Combinado? Muito obrigada.